Bom dia, iniciando a segunda-feira, conversando com esse povo amado. Como é que vocês passaram o final de semana? Eu fui pro litoral, postei a fotinho, recarregando as energias lá com o pé na areia, na água salgada, mas não deixei de cuidar de Novo Hamburgo e trabalhar muito em cima de questões que estão ocorrendo na nossa cidade, que é de competência do vereador fiscalizar e estar extremamente atento a tudo que está ocorrendo. Bom, todo mundo foi surpreendido na última semana com a notícia do cancelamento da licitação do transporte público. Até já está virando motivo de aposta entre muitas pessoas, né? E o que eu venho trazer para vocês hoje é um pouco de esclarecimento, assim, do que de fato está ocorrendo, porque a prefeitura conta uma versão, assim, né, de boazinha da história, de que fez isso pro bem, né? Só que quando tu quer fazer bem feito as coisas, tu faz, né? E aí, gente, usam até o jornal, né? O jornal acaba publicando a versão da prefeitura, que hoje nós podemos ver aqui, né? Uma matéria, né? Meia página de jornal, mas sem dizer exatamente a verdade, né? Coitado do jornalista, foi lá, ouviu e acabou publicando. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado também quando usar o veículo de informação da nossa cidade. A prefeitura tem que trazer os fatos verdadeiros, né? Porque o que eles trazem aqui, dizendo que a prefeitura de Novo Hamburgo decidiu cancelar o processo em andamento para fazer pequenas adequações, não é bem a verdade. A verdade é que a gente tem um problemão, né? E tá aqui. Eu recebi peças do processo, que existe de fato um processo na justiça, mas não é assim o problema do ônibus com ar-condicionado, né? Não é apenas dizer que o percentual de ônibus com ar-condicionado tem que ser diferente, não é isso. E se a gente parar para analisar, desde 2017 que eles não conseguem colocar um edital na rua bem feito, né? Então, assim, eu ouvi, inclusive, na sexta-feira, de que a empresa foi malvada com a prefeitura judicializando. Não, na verdade, a empresa fez o seu papel de buscar o correto, né? Tanto é que, se a empresa que entrou na justiça não estivesse fazendo certo, não tinha ganhado a decisão liminar de suspender o processo de licitação por erros no edital, né? Então começa por aí. A verdade é que a licitação foi suspensa pela justiça. E aí, gente, algumas verdades que vocês precisam saber. O despacho de aceite, vou trazer aqui em termos mais claros, da antecipação da tutela, foi em 16 de setembro. Vejam bem, em 16 de setembro, quase 30 dias atrás, a prefeitura já tinha uma liminar suspendendo a licitação. E aí eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês, tá? Alguns pontos. O primeiro ponto, tarifa estimada sem esclarecer o seu significado, violando o artigo 40, inciso 5 da Lei 8.666 de 93, Lei Básica da Licitação, que tem que ir na ponta da língua de qualquer gestor, né? Exigência de frota com especificação diferente do que antes fora pedido no contrato emergencial. Por quê, gente? Quando tu faz um contrato emergencial, é porque tu não conseguiu licitar. Então, aquilo que tu pede nos termos do contrato emergencial é o que tu quer licitar. Então, tu não pode pedir uma coisa no contrato emergencial e depois pedir outra na licitação. Falta de indicação de bens reversíveis e indicação de outros que não podem ser revertidos. Falta de limites de aceitabilidade das propostas. Falta de critérios para avaliação da boa situação financeira do licitante. Ou seja, como é que a gente vai deixar claro que a empresa tem condições de prestar o serviço, né? Isso também não ficou claro. Exigência de garantia da execução do contrato contrariando acima do limite e exigida em momento inadequado. Exigência de garantia de execução do contrato contrariando acima do limite exigida em momento inadequado. Falta da clareza da forma de remuneração da concessionária. Deficiências do projeto básico. A ré discorreu das irregularidades para a prefeitura.
Vou ler o que está no despacho. Discorreu que alertou a ré das irregularidades, mas não houve a suspensão da licitação. Ou seja, antes de judicializar, foi avisado a prefeitura de todos estes erros. E a prefeitura nada fez. Continuou com a licitação, continuou encaminhando a licitação. Com isso, apresentou também denúncia ao Tribunal de Contas. Ou seja, ainda vem também uma decisão do Tribunal de Contas por aí. Afirmou ainda que não foram aceitos os questionamentos apresentados após do prazo permitido e respondidos pelo município, claramente favorecendo alguns licitantes. Informou que os esclarecimentos respondidos mudaram substancialmente questões relevantes, sendo que o edital não restou republicado. Diz que a licitação seguiu e foram aceitas 2 propostas, uma de 4,57, mas que não ofertou 20% da frota com ar-condicionado, como determina o edital, e outra 4,99. Então, requereu a tutela da urgência, né, para que fosse cancelado, enfim, todo um relato aqui, despacho lá da Justiça. Então, eu destaquei algumas partes. Evidenciada a primeira irregularidade apontada pelo autor, a qual fere o princípio da transparência e denota evidente violação à isonomia dos concorrentes, né? Aí também traz aqui o detalhamento de uma tal tarifa estimada que eles inventaram, que a prefeitura inventou e que não detalhou e não trouxe clareza também como deveria ser. Não estando cristalina a tarifa, nem mesmo contendo o valor máximo, consequentemente a remuneração a ser buscada pela concessionária é afetada, trazendo incerteza aos licitantes. Igualmente, o conceito apresentado pela municipalidade de tarifa estimada não apresenta inicialmente substrato jurídico suficiente para se compreender sua função, sendo que a extirpação da tarifa teto, antes prevista nas licitações desertas, com a novidade da tarifa estimada, gera reais dúvidas acerca da sua função e conceituação. Bom, de acordo com o item 17.9.4 do edital, o licitante deverá comprovar uma boa situação financeira da empresa. No entanto, não especifica como deve ser demonstrada a situação financeira da empresa, tá? Então, aqui, gente, eu fui pintando de canetinha, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, e teve aqui uma parte que eu digo que o juiz mitou, né? Para a administração pública não basta ser transparente, precisa também parecer transparente. Conclusão a qual não se pode chegar no presente momento, principalmente porque a municipalidade considerou o contrato como de grande vulto, apesar de não ser. Mas mesmo assim possibilitou exíguo prazo para esclarecimentos acerca do edital e nos itens de julgamento deixou margem à subjetividade do administrador, ferindo qualquer segurança na avaliação das propostas apresentadas. Diante das irregularidades acima elencadas, presente a probabilidade de direito do autor, bem como a urgência da medida, diante da possível contratação de concessionária decorrente de edital viciado, e que, por certo, terá mais prejuízos à administração pública, no mais em relação às demais irregularidades sustentadas pela parte autora, em razão dos... Daí, né, tem a possibilidade da defesa do município. Defiro a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do edital de concorrência pública 12 de 2019 e, inclusive, comunica-se às empresas. Bom, a prefeitura tomou ciência disso, gente. Tá aqui, eu busquei as datas, tá? Carga do advogado do réu, em 19 de setembro. A prefeitura tomou ciência disso aqui. Ou seja, bom, se eu já vi que eu tô errado, eu já tenho que tomar medida logo, né? Se eu quero uma licitação, se eu tô preocupado mesmo com o transporte público da cidade de Novo Hamburgo, eu corro para resolver isso. Bom, aí eles entraram com um documento se defendendo disso. E aí, gente... Vou ler para vocês. Inicialmente, esclareço que o pedido de reconsideração, por não ter previsão no ordenamento jurídico pátrio, não merece guarita. Ou seja, vou exemplificar para vocês o que a prefeitura fez na hora de se defender dessa decisão de suspender a licitação. Tu consegue ir numa loja ou em qualquer local comprar alguma coisa com uma folha de cheque feita à mão por ti mesmo? Não, né? Só pode passar um cheque que vem do banco, aquele documento oficial. Pois é, foi isso que a prefeitura fez. Ela fez um cheque à mão numa folha de caderno para responder. Ela respondeu com algo que não existe. E aí, por isso, nem teve o aceite, né? Mas deixa claro ainda o despacho. Neste passo, estando o edital contrário à legislação vigente, bem como os princípios da administração pública, à medida que só resta a sua suspensão, bem como fundamentado pelas folhas e tal, que então é o fundamento da suspensão do edital. E a prefeitura, então, não recorreu, né, gente? Porque eles anularam o processo. Mas para vocês terem uma ideia, em 30 de setembro
eles receberam, então, essa negativa. Olha, vocês ainda fizeram errado, vocês me pediram ainda errado, vocês entraram na justiça com um documento errado, então não tem, tá suspenso o edital. Em 30 de setembro, suspenso o edital, tá parada a licitação. Olha só, gente, em 26 de setembro a gente convocou a secretária Roberta para vir aqui na Câmara prestar esclarecimentos, que era dia 9 de outubro. E ela não veio, dizendo que tinha uma agenda. Só que daí eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa acontecendo. Vejam bem as datas daí que aconteceram os documentos que a prefeitura entrou na justiça solicitando, então, o cancelamento, né? Dizendo que cancelaram a licitação, como foi publicado no jornal hoje. Ó, concorrência pública, anulação. Então, eles anularam todo o processo da licitação dos ônibus. Sabe que dia que foi feito esse documento lá para a justiça, dizendo que, então, eles estavam anulando a licitação, não só suspendendo, mas eles estavam anulando? 10 de outubro de 2019. Um dia depois que a gente tinha convocado a secretária para estar aqui na Câmara para prestar esclarecimentos. E os despachos, inclusive da secretária, pedindo parecer jurídico para saber o que fazer, foi no dia 7 de outubro. Então, quando diz que vereador convoca, quando o vereador mexe, ele é chato. Não, ele cutuca e as coisas começam a acontecer. Então, no dia 8 de outubro, teve o parecer da subprocuradora do Contencioso Judicial, dizendo então que o melhor era cancelar o processo, né? Já que eles reconhecem que tem problemas, né? Aqui a própria procuradora, então, diz, a subprocuradora, assim a anulação da licitação se assenta em motivos de vício administrativo, requisitos estes que restam preenchidos em face de disposições editalícias, que permitiriam interpretações passíveis de acarretar confusão aos licitantes no momento da realização de suas propostas, sendo estes os fatos. Ou seja, o município reconheceu o erro no edital. Mas por que depois de tanto tempo, né, gente? Porque, poxa vida, quase 30 dias... Para mim é tempo, para quem, né, uma administração que diz que quer resolver, poxa vida, se em 19 de setembro já tinha uma liminar suspendendo, é no outro dia que tu já faz uma reunião extraordinária e tu já decide o que tu vai fazer com uma licitação, que já tá apontado os problemas. E aí o que me preocupa hoje, tô trazendo para vocês então aqui a verdade, ó. Em 16 de setembro, a licitação, os envelopes abriram no dia 30. Teve outros indícios também de documentos que receberam antes, enfim, li tudo ali, tá bem complicada a licitação. Se em 16 de setembro teve o despacho, né, do juiz dizendo que está suspenso a licitação, em 19 de setembro a prefeitura tomou conhecimento, né, aí recorreu com um cheque em folha de caderno que não existe, né, não levou. Se em 25 de setembro eles tiveram... teve mais um despacho negando a iniciativa. E em 30 de setembro eles buscaram o processo lá no fórum e estava comprovado que estava suspensa a licitação. Por que agora só, em 10 de outubro, é que eles foram tomar uma medida de cancelar o processo, né? Então, tá bem claro, assim, estão mais enrolados que carretel. Agora... Fico feliz de ver que o nosso requerimento, convidando a secretária para dizer em que pé estava a licitação, talvez fez com que ele se mexesse. Só que agora, gente, o que está escrito aqui no jornal, mais uma vez eu vou dizer para vocês, o assessor jurídico, Dr. Rui Noronha, ele diz que... ele diz aqui que eles vão rever a questão do ar-condicionado, né? Em comparação com o edital antigo, a prefeitura projeta 2 alterações. 2? Ó, eu disse aqui no edital, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 problemas foi apontado no edital. Mas a prefeitura disse que vai fazer 2 alterações. Que é a questão, né, de... Comparando 2 alterações. Anteriormente, colocamos a exigência de 20% dos ônibus com ar-condicionado, só que isso representa 20,4% de um veículo, mas um ônibus é indivisível. A correção que faremos será exigir 25 ônibus que tenham este item, aponta Noronha. Além disso, a segunda mudança está nos micro-ônibus. Estabelecemos que teriam 27 espaços sentados e a capacidade de 35 passageiros. Um fabricante oferece menos do que isso, e uma das interessadas apresentou proposta com base nesse quantitativo, desta marca de carroceria.
Então, vamos corrigir no sentido de nos adequar à norma técnica vigente. Não é só isso. Tem mais coisas que precisam ficar claras. Por exemplo, o cálculo da tarifa. Tá, gente? Final de semana eu busquei conversar, busquei sites, busquei conversar com pessoas que são entendidas dessa área. E o que acontece hoje? Ele não é um edital realista. A prefeitura não tem feito, de fato, um trabalho de conseguir saber o que quer para o transporte público coletivo da cidade de Novo Hamburgo. Então, a quantidade de passageiros que vão pagar passagem, a gente tem um grande número de pessoas que têm gratuidade. Bom, então, alguém vai pagar. Se a prefeitura não paga, isso é pago pelos passageiros que pagam. Então, a tabela de custo, né, do custo realmente hoje precisa ser verdadeiro, tá? Eles precisam saber qual vai ser o custo, precisa saber se vai ser ônibus grande, se vai ser micro, se vai ser... E isso, gente, vou dizer pra vocês, desde 2017 eles tentando fazer e não estão conseguindo. Então, que tivessem gasto aquele 1.200.000 que fizeram uma consultoria para plano de mobilidade urbana para fazer esse plano da mobilidade do transporte coletivo público da cidade de Novo Hamburgo, que a gente não tem. Nós não temos. Então, eles querem fazer uma licitação. Ah, queremos uma licitação. Tá, mas como? Para quê? Para quem? De que forma? Então, assim, a preocupação é que vão lançar um edital correndo de novo na rua, porque disseram que em 20 dias está na rua o edital de novo, com os mesmos erros. E outra coisa, esse processo na justiça... Ele ainda não está cancelado, como eles estão dizendo, tá, gente? O processo na justiça, acabei de olhar o despacho do dia 10 de outubro, ainda vai ser mandado para as empresas. E outra, as empresas que participaram dessa licitação e que estavam agora disputando ainda, elas, como interessadas, elas ainda podem também ingressar com algum processo. Então, quer dizer, por irresponsabilidade de quem está fazendo, a prefeitura está brincando de fazer uma licitação de transporte público para a cidade de Novo Hamburgo. E isso não é brincadeira, isso gera custo. Olha quantas publicações já se teve, só o que foi gasto em publicação de jornal, a gente já tem que fazer a conta. Publica, vai ter, cancela. Publica, vai ter, cancela. Publica, vai ter, cancela. Então, quer dizer, tá gerando custo para o município de Novo Hamburgo, sim, e por questões que, errar uma primeira, uma segunda vez a gente até pode entender, mas a forma que tá sendo claro aqui, que erraram, a gente chega a pensar que pode ter alguma coisa aí por trás que a gente ainda não tá sabendo. Então, assim, esta é a verdade da questão da anulação por parte da prefeitura, porque o que acontece daí no mundo jurídico, tá, gente? Se está suspensa a licitação, porque o juiz determinou que está suspensa a licitação por erros no edital, se o município reconhece que errou e anula tudo, bom, pode pedir para terminar com o processo, que foi o que eles fizeram. Agora, isso não significa que vai ser acatado. Isso pode continuar, o processo pode continuar rolando. Então, quer dizer, o que tem que se fazer uma boa administração pública é evitar esse tipo de coisa, é evitar a judicialização. Principalmente porque eles foram alertados, principalmente porque eles foram avisados e não corrigiram a tempo. Inclusive, o documento aqui da própria prefeitura, a gente vê pelas datas, aqui tem uma parte que diz... ambas as licitantes apresentaram competentes recursos e respectivas contrarrazões, ou seja, as duas empresas, né, a Starbus e a Santo Ângelo, cujos termos já estavam em avançada análise por parte da comissão julgadora, ou seja, eles estavam analisando as partes das empresas. Quando o município fora inadvertidamente informado quanto à existência de decisão judicial determinando a suspensão do certame. Ocorre, contudo, que antes mesmo da cientificação quanto à suspensão judicial ocorrida, ainda quando da análise do recurso apresentado pelas licitantes participantes, identificou-se determinadas disposições editalícias que permitiriam interpretações passíveis de acarretar confusão aos licitantes no momento da realização de suas propostas. Ou seja, lá no início do mês de setembro isso, gente. Se eles estavam analisando e já estavam vendo, por que não tomaram um posicionamento? Por que já não anularam? Por que esperaram a decisão da justiça? Ou seja, vamos indo. Se nada acontecer, a gente toca errado mesmo. É isso. Porque escreveram isso no papel. Isso aqui, ó. Timbre da prefeitura, não sou eu que estou dizendo. Porque é só olhar os prazos. Os prazos para que as empresas entrassem, até pedir para minha assessoria procurar, foi logo depois da abertura dos envelopes. Os envelopes foram abertos em 30 de agosto, os prazos ocorreram ali em meados de setembro. Ou seja, se eles escreveram que na análise das empresas, né, que recorreram, eles já estavam vendo erros de edital, por que não cancelaram antes? Por que não tomaram medida administrativa antes disso, né? Então, assim,
E agora? Vocês devem dizer assim, tá, vereadora Patrícia, e agora? Bom, e agora a gente mantém, porque a secretária estava convocada para vir apresentar o plano de mobilidade quarta, e aí a gente, então, o presidente oficiou que ela viesse também falar sobre a questão da licitação. Agora a gente vai perguntar de que forma eles vão fazer correto. Porque fazer audiência pública no centro da cidade só para ICC não adianta. Tem que fazer audiência pública onde você, cidadão que utiliza o ônibus, possa ir e possa opinar. Outra situação que a gente vai recomendar é a contratação, acho que daí não é um custo, é um dinheiro bem investido, de alguém que saiba fazer um edital bem feito e que faça esse plano do transporte coletivo da cidade de Novo Hamburgo. Né? Não adianta ficar colocando edital na rua para ter só a gente tá fazendo, tem que fazer agora bem feito. Então, uma consultoria técnica que faça esse edital acontecer em cima de um plano de transporte público coletivo da cidade de Novo Hamburgo, que vai fazer com que se mexa na lei que existe hoje de 2010 também. Tá bem, mas se é para fazer bem feito, tem que fazer, tem que iniciar do zero. Então é isso que a gente vai propor, porque só fazer um edital mexendo de novo em pequenas coisas, sendo que está muito claro, o princípio está aqui. Tudo que foi apontado de erro e que foi suspendido pela justiça, considerando que os erros, eles ferem o princípio básico da Constituição, o artigo 37, né, da transparência, da moralidade, da probabilidade. Bom, começa por aqui, esses erros que tem que começarem a serem revistos, né? A gente aqui na Câmara de Vereadores não tem assessoria técnica para dizer como fazer uma licitação, mas a prefeitura tem que ter, né, gente? Se não tem, com inúmeros CCs que tem lá dentro, contrataram vários CCs, indicações políticas aí nos últimos tempos, para colocar dentro dessas áreas. Se eles não tinham conhecimento, bom, virem-se. Né? Tomaram uma decisão errada na escolha da contratação, agora virem-se para conseguir fazer com que tenha dentro da prefeitura qualificação técnica suficiente para planejar e executar o transporte coletivo da cidade de Novo Hamburgo. Então tá aí. Estamos trazendo transparência para vocês, estamos trazendo a verdade. Não é fácil, a gente teve que correr atrás, estudar bastante no final de semana para poder vir aqui conversar com vocês. Então, se fizeram de santinhos, é porque a gente, né, conseguiu fazer um grande feito cancelando, mas na verdade poderiam ter feito muito melhor, poderiam ter feito antes, poderiam ter feito o edital certo, começa daí, não fizeram. E agora ainda vem querer dizer que a culpa é da empresa que entrou na justiça. Não, se a empresa estivesse entrando na justiça com algo que tá certo, não teria dado problema nenhum. Então vamos lá. Galera, tem uma galera aqui mandando mensagem, deixa eu... Nossa, gente, quanto recado. Clésio Oliveira, bom dia. Vanessa Bardelotto, bom dia. José Severino Becker, bom dia. Max Calisto, bom dia. Ângelo Ousado, edital mal feito da Marte para acontecer isso. Exatamente, Ângelo. Eliane Góes, bom dia. Eliane dos Santos, bom dia. Joel Luiz dos Santos, bom dia. Antônio Boate, bom dia. Diego Luiz Argento, bom dia. Por que em Esteio essa empresa hoje atende Novo Hamburgo, tem a maioria da frota com ar-condicionado e veículos novos? Será que a prefeitura tem que ter um pulso mais firme? Sim, né? Acabei de relatar aqui que não teve pulso, né, gente? Tipo, sem uma decisão suspendendo em 19 de setembro, vai esperar quase 30 dias para tomar uma decisão. Tá faltando pulso, né? Mas, Diego, lá existiu um edital bem feito. E não é uma empresa, são 3 ou 4 empresas. Eu já fui atrás disso. Lá, eles têm, acho que, não tem 20 ônibus, assim, é uma parte do transporte feito por eles em Esteio. Bom, e lá eles têm um contrato de 20 anos, então eles compram ônibus com ar, porque eles sabem que vão receber e têm a garantia de continuar prestando serviço. Aqui em Novo Hamburgo é contrato emergencial de 180 dias. Quem é que vai comprar um ônibus com ar-condicionado, um ônibus novo, sabendo que daqui 180 dias pode estar fora? E isso leva ao sucateamento também. E aí, assim, todo mundo fala que uma empresa, porque a empresa, porque o transporte. Hoje a gente sabe que todo o país está vivendo uma reformulação do transporte público coletivo em função dos aplicativos que vieram e buscaram bastante espaço. Mas fora outras facilidades, hoje tu tem muita coisa que tu não faz, tu faz sem sair de casa por um aplicativo, pelo celular, né? Antes tu tinha que ir no banco para pagar uma conta de luz, hoje tu paga pelo celular. Então, tem muitas coisas que influenciaram no transporte público do Brasil, mas tem que saber se diferenciar. Uma coisa é Esteio, que tem a licitação, que foi feito tudo corretamente e que lá eles têm uma parte da concessão do transporte coletivo da cidade. Eles não são a única empresa lá na cidade de Esteio. João Carlos Pereira Melo, bom dia. Ângela Ousado, que é amadorismo. Amadorismo ainda tentam, né, fazer todo um enredo como se fossem os bons, né.
Lívia Beltrame Porto. Moro em Novo Hamburgo há quase 5 anos e estou apavorado com a falta de gestão da prefeitura da cidade. Em todas as áreas, pessoas sem capacidade para exercer qualquer função. Porque, na verdade, não é por capacidade técnica, né? O discurso é esse, mas na prática a gente conhece, a gente sabe quem são as indicações. É triste de ver. Vera Farias. Oi, guria. Tudo bom, Verinha? Tava bom o café colonial lá da igreja, né, Vera? Joyce Rocha, Elisa Saul, bom dia. Luiz Antônio de Matos, não vai dar em nada, vai até o fim, aqui está agora. Enquanto eles não conseguirem licitar, vão tendo que fazer a contratação emergencial. Será que não tem alguém da empresa molhando alguns bolsos por aí para permanecer nas atividades? Olha, Diego, eu vou te dizer que também não deve estar bom para a empresa. Eles estão com problema com os funcionários, né? Não tem segurança jurídica nenhuma. Se as novas empresas, tu vê, com 20% de ar-condicionado já era 4,57, tu acha que com 13,85, do jeito que tem ônibus hoje até que circula sem passageiros dentro, também acho que não deve estar fácil para eles, né? E aí alguma pessoa diz assim, e por que eles não largam o osso? Indeniza tudo o que tem para indenizar, fecha uma empresa de ônibus, né? Porque eles não têm onde botar os ônibus, então também não é fácil assim, a gente tem que compreender os dois lados, mas o nosso papel é defender um transporte público de qualidade, não defender a empresa, né? Então, mas eu me coloco e tô dando uma explicação do que eu acredito para vocês. Daniela Loeblin, obrigado por nos esclarecer. Jéssica Tainá Fagundes, desculpa, não vi desde o início, mas quais foram os problemas que podem suspender a licitação? Edital. Problema de edital. Vou te mostrar aqui. Vou pegar aqui de novo. Tudo isso é público, tá, gente? Se vocês quiserem o número do processo, depois eu posso escrever ali, vocês mesmos podem entrar lá e acessar, tá? São 7 itens aqui que foram... num resumo, assim, do despacho que suspendeu, tá? Exigência de frota com especificação diferente do que antes fora pedido no contrato emergencial, falta de indicação de bens reversíveis e indicação de outros que não podem ser revertidos, porque daí depois dá aquela discussão, sabe? Aquela discussão que teve no passado, porque a empresa quer pedir indenização, aquela coisa toda, então isso tem que estar bem claro para não prejudicar o município no futuro. Falta de indicação... Falta de limite de aceitabilidade das propostas, ou seja, essa de 4,57, 4,99. Tá, mas qual era o limite? Não tinha. Falta de critérios para avaliação da boa situação financeira do licitante. Se a empresa veio para cá quebrada, não tinha como saber. A exigência da garantia de execução do contrato contrariando acima do limite, exigência em momento inadequado. Falta de clareza e de forma de remuneração da concessionária e deficiências do projeto básico. Esses são alguns itens. Depois eles ficam mais claros, assim, especificados, tá? Mas, em resumo, edital viciado. Não tem mais demanda para circulação dos coletivos, tá dizendo o Anderson. Não tem. Pega um Vila Marte 6 horas da tarde, tem demanda. Só que tem que ter uma reestruturação. Tem locais que realmente não tem mais, porque tem um ônibus grande, né? Pode ter um micro, pode se pensar. Por que não pensar em lotações, né? Estilo de Porto Alegre, assim. Então... tem que tirar o coisinha do cavalo de olhar só para frente e pensar fora da caixa. Pensar, de fato, um plano de transporte coletivo para a cidade de Novo Hamburgo. A gente não tem corredor de ônibus. E não precisa fazer corredor de ônibus com obra. Tu vai em várias cidades, tu vê o solo pintado, onde tem demarcação, determinado horário, ali é o ônibus que transita. Enfim, tem que se pensar, né? E aí, assim... A gente que não é técnico, que não é da área, a gente sai a pesquisar. Então, quem é técnico tem que fazer isso, tem que pesquisar, né? Carmen Pereira, até que enfim uma explicação para o povo. De nada, dona Carmen. Luiz Otávio Feijão, com as linhas que estão sendo canceladas, em breve não precisaremos mais de licitação. Nadir Nascimento, assistindo, um abraço no Nadir. Ivan Carlos, nosso presidente, bom dia. Obrigado por trazer às claras o que realmente está acontecendo. Eles sempre querendo dourar a pílula, falta total de competência, uma lástima, é verdade. Dejair Crumenal, porque o cartel das empresas locais não conseguiu aprontar sua proposta e perdeu. Devem ter... ameaçado com o contrato emergencial. Eu não sei, Dejair, o que de fato aconteceu. Só que se a prefeitura não tivesse feito um edital com problema, não tinha nada acontecido disso. Se faz uma coisa certa, não tem, né, teria tido negado o pedido de suspensão. O fato é que tem problemas. Não importa até quem entrou nesse momento. Que hoje me deixa chateada que a prefeitura vem desde 2017 e ainda não conseguiu fazer um edital certo. Silvana Pacheco, bom dia. Solange Beatriz Martins, tem que ouvir o povo, verdade, Solange. Essa é a audiência pública, tem que ouvir o povo, quem usa o transporte, né?
Jorge Silva, essa prefeita infelizmente não entende nada de administração que está fazendo lá ainda. O Leonardo Rolf, depois de 3 anos com 4 advogados CCs com status de secretário custando 50 mil por mês e não conseguem elaborar um edital dentro da lei, sem falar na penca de outros advogados CCs e ainda os concursados, provam que a Fátima não entende de administração pública e que seu governo está apinhado de compinchas, fruto de conchavos políticos, edital viciado, é a conclusão do juiz, e o juiz julga com base na lei, e não tem cor partidária. Pois é, Leonardo. Pois é. Sei que não é assunto, mas gostaria de convocar a população que faz uso do aplicativo para se dirigir ao seu local de trabalho. Deixa eu ver aqui. A um posto de saúde, a UPA, para comparecer do dia 17 às 19 horas na prefeitura, pois será uma audiência pública com regulamentação da pauta. Que a gente também não tá sabendo o que eles vão mexer, né? Tá o projeto pronto aqui na Câmara, não deixa a gente votar e agora vão mexer. Felipe Oliveira, bom dia, parabéns por trazer este assunto, transparência é o que precisamos. Não, e vocês viram aqui, né? Para a administração pública não basta ser transparente, precisa também parecer transparente, conclusão a qual não se pode chegar no presente momento com esse edital, principalmente porque a municipalidade considerou o contrato como de grande vulto, apesar de não ser, mas, mesmo assim, possibilitou o exíguo prazo para esclarecimentos acerca do edital e nos itens de julgamento deixou margem à subjetividade do administrador. Não sou eu que estou dizendo. Henrique Miller, bom dia. Simone Ponce Halbert, bom dia. Jéssica Cunha, bom dia. Rose Roning, bom dia. Jaime Barreto, bom dia. Seu João, por que ela não entrou na licitação? Agora as empresas anulam. Mas, seu João, não importa quem entrou com o processo na justiça. Se o edital tivesse sendo feito corretamente por parte da prefeitura, a licitação estava correndo e se tinha um vencedor. Essa é a questão. Qualquer cidadão poderia ter entrado com pedido de anulação do edital. Porque tá errado, tá viciado. Então, assim, a gente, na verdade, tem que até agradecer, porque ia dar problema no futuro ainda. Vera Pribon, muito triste estar acontecendo isso na nossa cidade. Silvana Pacheco, tá faltando pulso, mão, cabeça e inteligência. Moisés Torres, bom dia, tu é a nossa futura prefeita. Obrigada, Moisés. Isso a gente só vai saber ano que vem, né? Só podemos falar disso ano que vem. Prefeitura de Novo Hamburgo é uma piada, tem muitas coisas erradas, não só no transporte público. Seu João Andemos, Novo Hamburgo não tem ônibus, é carroça e tem horário que leva mais de 100 passageiros. Porque é falta de planejamento, de conhecimento do que é a realidade que as pessoas enfrentam dentro de um ônibus, né? Roberto Carlos dos Santos, parabéns, obrigada, é meu trabalho, né? Não preciso me parabenizar. O Alex Rosa, boa tarde, Patrícia. Tenho 52 anos, natural de Novo Hamburgo, e vejo que a empresa Futura Hamburguesa jamais deixaram de operar em nossa cidade. Até porque a mesma não operando mais em nossa cidade haverá demissões e a falência da empresa. Então, acho que haverá uma negociação com as atuais empresas para que a mesma continue operando em nossa cidade. Mas só um pouquinho, isso não é assim que funciona no serviço público, né? Tanto é que tem uma ação civil pública tramitando, já em função de não ter a licitação do transporte coletivo na cidade de Novo Hamburgo. Então, hoje a gente não tem mais nem o que levar para o Ministério Público, porque o Ministério Público já ajuizou uma ação dizendo que o município tem que ser punido até por não ter feito a licitação ainda. Então, infelizmente, essas questões de demissão, isso, a empresa que vier também vai precisar contratar motorista, cobrador, né? Agora, é exigência de lei, tem que ser feito licitação, tem que se abrir a concorrência para quem quer, não pode se escolher, né? A Jéssica Lano tá agradecendo a explicação. Então é isso, gente. Tá entendido quem entrou agora, eu vou reforçar mais uma vez. A prefeitura não está sendo boazinha por cancelar a licitação, como ela está dizendo, porque senão o processo pode se prolongar na justiça. Na verdade, o edital está viciado, está com problemas, e a licitação está suspensa desde 19 de setembro. E eles não falaram nada, ficaram bem quietinhos, né? Tentaram reverter com um documento que não se enquadra dentro do ordenamento jurídico, levaram mais um não, mantendo-se a suspensão lá pelo dia 25 de setembro, dia 30 de setembro, cadê aqui, deixa eu achar. Dia 30 de setembro eles pegaram de novo o processo, ou seja, então sabiam que continuava suspensa a licitação e mesmo assim não vieram a público para trazer a transparência e a realidade do que estava ocorrendo. Nós convocamos a secretária em finalzinho de setembro para a data prevista 9 de outubro e a mesma veio com um ofício dizendo que não poderia vir à Câmara de Vereadores prestar esclarecimentos porque estava com outra agenda marcada.
O que hoje deixa a gente pensando, será que era isso mesmo ou teria que vir aqui falar a verdade e a prefeitura não queria falar a verdade? Era uma baita oportunidade de vir aqui explicar tudo o que estava ocorrendo e as decisões tomadas. Fato é que não tinha decisão tomada, gente. Não tinha decisão tomada porque está aqui o documento encaminhado pela prefeitura ao judiciário com a data de... Cadê a data? 10 de outubro. E o cancelamento da licitação aqui, publicado no jornal de hoje. Então, inclusive, né, se a gente parar para analisar, mais uma vez a vereadora Patrícia deu a oportunidade para eles virem explicar, trazer a público tudo que estava ocorrendo e não fizeram. Então, isso deixa a gente, né, com a pulga atrás da orelha até que ponto se quer, de fato, a transparência dos atos da administração municipal. Por que fazer dessa forma, né, gente? Se tem um processo judicial e se tem um erro, bom, é mais bonito admitir o erro, corrigir e fazer certo da próxima vez. Só que essa é a pergunta que a gente deixa para encerrar. Conseguem fazer certo da próxima vez? Pois é. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos que nos ouviram. Eu sei que hoje foi uma explicação mais técnica, um hashtag vamos conversar um pouco mais técnico, mas era necessário para poder explicar para vocês, né, o que de fato ocorreu em função desse cancelamento da licitação do transporte público. A prefeitura cancelou, na justiça tem a suspensão e agora a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver como isso vai se desenrolar. Agora, que é extremamente importante, quando chamarem a audiência pública, o senhor, a senhora da população que usa o transporte estar lá presente, isto é, quem tem ideias a contribuir também, porque essa audiência pública não pode ser como eles fazem, eles leem e a gente tem que ouvir o que eles querem dizer. Não, a gente precisa lá, eu vou estar como vereadora, como fiscalizadora, colocando todos os apontamentos que a gente encontrou até agora, inclusive questionando como vão resolver estes aqui, apontados pela justiça, porque o que o Dr. Rui Noronha disse no jornal não bate com o que está aqui como motivo de suspensão de um edital de licitação viciado. Infelizmente, segue a novela do transporte público coletivo da cidade de Novo Hamburgo, porque o edital foi viciado. Até a próxima.